estava geladinho lá. Glória a Jesus. Como está dizendo aqui, a gente precisa o que? Reclamar. Parar de reclamar das coisas que Deus faz para a gente. Está calor, glória a Deus que esteja calor. E quando está frio demais? Quando está frio, a pessoa reclama do frio. Pô, mas que frio é esse? É ruim para acordar de manhã, para trabalhar. É ruim para isso, é ruim para aquilo, é ruim para outro, né? A pessoa reclama de tudo, gente. Aí se Deus vai chover demais, enche as coisas, a pessoa reclama, pô, que essa chuva, essa enchente, é final do ano, perdi minhas coisas, isso aqui para ele. A gente precisa decidir nossa vida o que a gente quer, o que a gente quer. Muitas vezes Deus ele está falando com a gente através da natureza e a gente está reclamando da voz de Deus. Porque Deus ele fala com a gente também através da natureza. Às vezes Deus está dando sinal através da natureza e a gente está reclamando da voz de Deus. Para que tanto calor é esse? Há um propósito, né? De repente Deus está mostrando às pessoas, né? Aí quando é sol demais, vocês procuram outro caminho, vai para o mar, vai para a cachoeira, vai para as piscinas, vai para tudo quanto é lugar, esquece de mim. Quando está frio, ficam dentro de casa, porque está frio demais, esquece de mim. Então eu estou onde? No plano humanitário. No plano humanitário da vida das pessoas, do ser humano, qual é a minha posição aí? Eu estou aonde aí? Porque se faz frio, reclamam, fica em casa. Se está calor também, fica em casa, as pessoas vão buscar os seus lazeres, mas não esquece que também da praia está debaixo do sol quente, a piscina está debaixo do sol quente, da cachoeira, mesmo a cachoeira, mas está calor, está no sol. E a igreja? Ah, porque não tem ar-condicionado. Ou porque se cansou outro dia. Isso reclama muito, hein? Mas às vezes Deus está falando para a gente através da natureza, Deus mostrou para a gente aonde está Deus, o tempo para Deus, o tempo para fazer para Deus, o tempo para adorar a Deus. Para Deus no calor, então Deus não merece. Então, no calor, Deus não merece ser louvado. No calor, Deus não merece ser ouvido. No calor, Deus não merece. Ninguém ora a Deus, já está calor demais. Peraí, gente, se está chovendo, Deus também não. O que Deus precisa fazer? Aonde que Deus, o que Deus precisa fazer para ele poder entrar, fazer parte do plano da nossa vida? O que Deus precisa fazer? Não sei. O que Deus precisa fazer? Não entendo. Porque Deus faz tanta coisa para ele entrar na nossa vida e a gente fecha a porta para Deus, abre a porta para a vaidade, abre a porta para o mundo. A gente abre a porta para tantas coisas dentro da nossa vida e para Deus a gente está fechando porta para Deus, para tudo. Tudo que Deus faz para chamar a nossa atenção, para ele ser um Deus bondoso, benigno com a gente fecha as costas, dá as costas para Deus, fecha a porta para Deus. Presta atenção nessa palavra aqui, ó. Jeremias capítulo 20. Passou o filho do sacerdote Imer, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, e por isso mandou o profeta fosse açoitado, preso no tronco, que ficava junto ao portão superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, o pastor mandou que Jeremias fosse tirado do tronco. Presta bem atenção. Jeremias, igreja, ele estava pregando o quê? A palavra de Deus. Jeremias, ele estava, aleluia, glória a Deus, ele estava ali anunciando aquilo que Deus tinha mandado anunciar para o seu povo. Que Deus estava o que com o seu povo? Insatisfeito com o povo. Deus já tinha guardado muita coisa do povo. E Deus resolve se pronunciar através de Jeremias. E manda Jeremias levar uma mensagem para o povo. Entenda uma coisa bem. Jeremias, igreja, ele estava ali pregando, não é um dia. Jeremias,
ele passava, eu creio, em lugares e lugares, anunciando o descontentamento de Deus para com o seu povo. Se a gente for olhar para a Bíblia, for entender a palavra de Deus, nós vemos que não foi um dia isso. Nós que Deus se indo para o povo, levando o profeta, manda o profeta lá falar e aconteceu tudo. Não. Deus vinha mandando esse Jeremias e anunciando, mostrando para o povo, olha, é igual o dia de hoje, que a gente está vendo o povo, né? Eu acabei de falar agora, está calor demais, Deus fala através da natureza. Está calor demais, as pessoas reclamam do calor, está muito calor. Aí a pessoa vai buscar o quê? Tudo que tem na vida, cachoeira, lago, vão para a praia, vão para piscina, vão para isso, aquilo outro. Aí se cansam, aí depois vai dizer o quê? Estou cansado, para a igreja eu não vou não. Está muito calor, para a igreja eu não vou não. Então, só que com isso, as pessoas se divertem de tudo quanto é jeito. Se a cheia, se é um frio, tudo é uma forma de se afastar de quê? De Deus. Pode ver que Deus é colocado em segundo plano da vida de todo mundo. E naquela época era a mesma coisa. O povo começaram a ouvir palavras, profecias, e falavam assim, ó, havia muitos profetas falsos naquela época, que não tinham compromisso com as pessoas, nem que falaram com a verdade. E quando os profetas vinham com a mensagem de Deus, que era a mensagem que para eles era a mensagem pesada, que era aquela, como se diz, um cajado, né, a pancada de Deus, os profetas que não tinham compromisso, né, com o povo, aleluia, que só queria saber, né, de enganar o povo e deixar o povo viver do jeito que bem queria viver, e falava, ainda desqualificava as mensagens de Deus ainda, e dizia, esse é um maluco, esse profeta aí é doido, ele não sabe nem o que está falando, vocês vão acreditar mesmo no que ele está falando? Não, eles têm que por causa de quê? Porque a verdade que os profetas de Deus falavam era contra o que, igreja? O que eles ensinavam, o que eles falavam para o povo. Então eles faziam o quê? Mostravam para o povo sempre um caminho, como a gente vê muito na Bíblia, que pega a Bíblia e distorce a Bíblia de uma forma que faz a pessoa entender que quando uma profecia, né, como uma palavra dessa que é uma profecia, tipo um certo descontentamento de Deus, para dizer assim, não, Deus não estava descontente com aquele que não servia a Ele, não. Era o povo de Deus. Não era um povo que não servia a Ele, era o povo de Deus, que toda a nação, a grande maioria da nação, não já olhava mais para Deus. Já não queria mais saber de Deus. Deus não estava falando aqui para um vizinho, para um país vizinho. Deus falava para o seu povo de Israel. Para o povo que qual Deus tratou, mudou, levantou, o seu povo. Então, é para esse povo que Deus estava ali falando. E quando desqualificava a palavra de não. Então, para você ver que aqui, o pastor, filho do sacerdote, ele vai fazer o quê? Ele vai ver Jeremias pregando, anunciando a verdade, e vai fazer o quê? Para humilhar o Jeremias, o profeta, ele ia mandar bater, dar uma coça em Jeremias, arrebenta Jeremias dentro do chicote e vai pendurar Jeremias no tronco. E Jeremias vai ficar lá no tronco, tipo inclinado no tronco. Lá, né, passou, acho que uma noite, um dia e uma noite, daquele tronco, à vista de todo mundo vendo, né, Jeremias. Porque Jeremias está anunciando a verdade, igreja. Então, por isso, igreja, que a palavra de Deus vai dizer é que Israel é o que mata os seus profetas. Por causa disso. Porque aqueles que levavam a falar a verdade como Jesus foi o quê? Jesus foi morto. Sim ou não? Eles mataram Jesus porque Jesus fazia o quê? Estava pregando a verdade e contra todo que o sistema que eles criaram de que, igreja? De se beneficiarem a
ali com a vida do povo. Hoje, como eu sempre digo, igreja, existem tantas coisas hoje no meio do evangelho que são escandalosas, coisas que não tem sentido nenhum, que você vê, são coisas maquinadas por mente humana, que Deus não está no negócio, mas eu vejo que tem gente que acredita, pior que tem gente que acredita nisso. Tem uns vídeos na internet que eu vejo aí, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tem hora que não dá vontade nem de falar, porque só pode ser a pessoa ruim de, para seguir umas coisas dessas, seguir e as pessoas estarem fazendo vídeo com aquelas coisas. As pessoas são pessoas perturbadas mentais, que não têm discernimento mental, pelo amor de Deus, né? Pessoa não tem discernimento mental. A gente vê que não é possível, igreja. Certo tipo de coisa que a gente assiste, certos vídeos. Eu não sei de onde essas pessoas tiram esse tipo de conversa, cada coisa, né? Eu vi um vídeo, uma irmã dela chega dançando no vídeo, papai na igreja dela, só olha para aqui, para baixo mesmo. Eu vi ela fazendo um vídeo. E ela fazendo um vídeo, ela papai, daqui a pouco ela aparece arrumada. Pera aí, irmão. Ela fazendo um vídeo fora da igreja, é um vídeo dela faz, mas aquilo ali é o que a gente vê vídeo muito dela na igreja, ela marchando para lá e pro outro. Mas daqui a pouco ela está fazendo um vídeo lá desarrumada, ela não papai, esses vídeos do TikTok aí. Aí ela aparece arrumada, aquilo ali é o que é isso? Marcha com Jesus é brincadeira? Se é algo de Deus, do Espírito Santo de Deus, igreja, não é brincadeira. A Bíblia fala contra a blasfêmia do Espírito Santo. Eu acho que se eu chegar aqui e manipular uma língua, alguma coisa, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo, estou brincando com Deus. A palavra de Deus vai dizer a única coisa que Deus não aceita é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem coisa que é brincadeira. Se eu estou baixando no Espírito, que Espírito é esse? O Espírito não é de Deus? Se eu estou na igreja, está lá na música tocando, se eu estou baixando, isso aqui é o Espírito Santo para mim. E se depois eu pego essa brincadeira, eu vou brincar com esse negócio, como eu vejo gente brincando, pintando língua estranha, isso é blasfêmia, porque a língua é do Espírito. Sim ou não? Então, peraí, a gente está muito mal informado, a loucura está na mente da pessoa, as pessoas esqueceram o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é brincar com Deus ou não, hein? Está entendendo? Tem muita coisa aí que as pessoas precisam rever. Então, são coisas que eu fico olhando e vejo assim, como é que tem pessoas, igreja, que seguem esse tipo de coisa? Sabe por causa de quê? Na verdadeiramente, as pessoas estão igual o povo do passado em Israel, que o profeta de Deus mostrava, ensinava, já não cria, mas elas iam lá, davam crédito aos profetas do diabo. Eles falavam, não é desse jeito não, esses são malucos. Deus não falando com eles, sabe por causa de quê? Porque os profetas, igreja, do passado, os profetas não andavam bonitos, não andavam com túnicas, não andavam bem vestidos. Os profetas chegavam ali, foi igual Jesus, né? É igual Jesus andava. Os profetas chegavam ali, com a sua roupa surrada, com a pele queimada no sol, né? Porque não tinha quem carregasse, quem levasse nos carros, né? Então, eles já estavam perto, sol a sol. Não tinha recursos financeiros para comer do bom e do melhor. Então eles olhavam para aquele povo pela falta de acreditar, dizendo, não, esse é maluco, porque os profetas andavam tudo bem vestidos, arrumados, os sacerdotes, sim ou não? Então era fácil de acreditar. É igual hoje, tu vê uma pessoa pregar na rua, a pessoa diz, esse é maluco, mas você vê lá um cara engravatado de dentro lá, bonito lá, falando bonito, as pessoas vão dizer o quê? Que esse é de Deus, mas aquele que está lá com o sapatinho furado, lá com a camisa sem botão, é maluco, é doido. Sim ou não? E era isso que aconteceu aqui no passado. Então Jeremias ele disse, o Senhor mudou o seu nome de Passur para Magor Mizraim, pois assim diz o Senhor, eis que farei de você um terror para que você mesmo, para que todos os seus amigos, eles serão mortos à espada pelos seus inimigos, e você verá isso. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará presos a Babilônia e os matará à espada. Também entregarei toda a riqueza
e todas as suas coisas preciosas. Sim, entregarei todos os teus tesouros dos reis de Judá nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saquear, pegar e levar tudo para a Babilônia. E você, pastor, e todos os moradores da sua casa serão levados para cativeiro. Você irá a Babilônia, onde morrerá e será sepultado, você e todos os seus amigos, aos quais você profetizou falsamente. Presta bem atenção, igreja. Presta bem atenção. Passou o que ele fez com o profeta. Tu vê o que Deus mandou fazer com ele? Então, igreja, às vezes a gente vai entender uma coisa, a gente pregamos a palavra de Deus, anunciamos a palavra de Deus, mas a gente não está sozinho não na guerra da luta. A gente não está sozinho não. O problema é que tem gente que olha para a gente, igual olhou para Jeremias, passou, esse é um doido, um maluco. Dá lá na costa dele para ele não troco, para ele parar de falar besteira aqui. Tem gente que fala que o que a gente diz é besteira. Tem gente aí, né, que pega a gente, maltrata a gente, tudo quanto é jeito, tudo quanto é forma, desacata. Tem gente que desacata, tem gente que quer cuspir na cara, tem gente que quer bater na cara, tem gente que quer fazer isso, fazer aquilo outro. Mas olha a mensagem de Deus. Olha o problema que esse pastor arrumou para ele, não só para ele, mas arrumou para a casa dele, arrumou para a família dele e arrumou para os amigos dele. Para você ver como é que ficou o negócio estreito por dar um lado dos pastores. Porque foi lá pegar o quê? Foi impedir Jeremias de pregar a palavra de Deus. Então toda aquela igreja que se levanta contra os servos do Senhor, aleluia, glória a Deus, esse passa a ser inimigo de Deus, igreja. As pessoas às vezes elas precisam entender isso, que todos aqueles que se levantam contra a igreja, como se levanta contra os servos de Deus, eles se tornam inimigos de Deus. Ontem eu estava falando algo com alguém que se levantou contra mim e falou comigo, não sei o que ele falou comigo. Eu falei, irmão, quem peleja por mim é Deus. Porque as pessoas pensam que é a gente que faz isso, mas quem peleja a favor de nós é o Senhor, igreja. É Deus que luta a nosso favor. A gente não vai ficar, ninguém fica intacto. Qualquer pessoa que serve a Deus, que tenha a sua vida no altar, tenha a sua vida com Deus, aleluia. Qualquer pessoa que se levantar contra a vida, não só aquela pessoa, mas a casa daquela pessoa, a família daquela pessoa, as pessoas que querem de volta daquela pessoa, vão pagar o preço diante de Deus. Sabe por quê? Aleluia, glória a Deus. Porque sabia que uma pessoa, quando Deus tem uma ilha com ela, aleluia, a toda a família paga o preço. Não é uma pessoa que está perto dessa pessoa sofre por causa disso. Esse dia eu estava falando com uma pessoa e falei, cuidado. Sabe por quê? Porque tem gente que não sabe nem contra quem está falando. Porque tem hora que a gente abre a boca para falar as coisas de Deus, que a gente sabe de quem está falando, que ele está falando de Deus. Só que a palavra de Deus, quando a gente fala, né? Eu não quero saber de Deus, eu quero que o meu irmão está numa briga muito séria com Deus. E eu falei para a pessoa, cuidado. Deve essa pessoa que está dentro da tua casa. Se a pessoa fala que não quer saber de Deus, ela está se tornando inimiga de Deus. A Bíblia fala isso. Se eu não sou de Deus, eu sou inimigo de Deus. E uma pessoa que se torna um inimigo de Deus, irmão, cuidado, fuja dessa pessoa. Sai fora dessa pessoa. É uma pessoa que, quando Deus se levanta e ira contra uma vida de uma pessoa, tu sai de perto dela. Sai fora. Sai fora, porque o negócio vai ficar estreito para a vida da pessoa e para quem tentar ajudar. Quem bota a mão na luta daqueles que estão passando luta, porque estão com a vida na mão de Deus, cuidado. Às vezes eu vou dizer para a igreja, sempre falo, cuidado, irmão, com a luta. Tem problema dos outros que você pode ajudar. E ajudar e dar nas costas, sai. Não fique junto, não ande junto, porque
Porque se na hora que vier a espada vem sobre você. Seu nome. Já falei, sempre falo isso, cuidado. Cuidado porque, não, irmão, você ajudar uma pessoa é uma coisa. A pessoa que dá uma prova, amém, glória a Deus. Dá uma prova, você ajuda. Mas você, a pessoa que quer viver junto, colocar em casa, que é isso, aquilo outro, você cuidado. Sabe por quê? Porque quando a espada de Deus for ordenada a descer do céu, ela faz assim, vai e volta, igreja. Ela vai e volta, ela não vai olhar quem está e quem não está. Então muitas vezes acontece, olha o que você fala, você vai ver que o próprio Deus fala, eu vou prender você, vou mandar, você vai ser levado cativo. Porque, entenda uma coisa, igreja, aqueles que humilham, eles vão ser humilhados. Toda pessoa que se levanta para humilhar outra pessoa, ela vai ser humilhada. Toda pessoa que tenta humilhar a pessoa e envergonhar a pessoa, ela vai ser envergonhada por Deus. Pode ter certeza disso, porque Deus vai falar isso para o pastor que vai fazer o quê? Que vai levar ele preso, e ele vai viver naquela cidade, lá ele vai morrer naquela cidade, que ele nunca mais verá na cidade dele. Ele não podia ouvir e ficar quietinho, mas tem gente que quer se levantar. Tem gente que não quer dar ouvido à voz de Deus. Tem gente que quer se irar com o profeta. Tem gente que, não, eu acho que eu faço na minha vida está certo. Eu acho que a minha atitude que eu estou fazendo está certo. Aí o profeta vai levar o recado de Deus, está aconselhando, está mostrando. Porque Jeremias, igreja, ele pregava todo dia e falava da mesma coisa. Tem gente que acha que é enjoado quando o profeta fala todo dia. Tem gente que fala, que chatice, eu já ouvi isso, ouviu, mas não aprendeu. O povo de Israel também ouviu, mas não converteu. E por isso que todo dia Deus mandava uma palavra. Todo dia Deus levava uma profecia nova. Você vê que ele estava pregando uma coisa. Ele pega Jeremias, prende. Quando ele solta Jeremias, Deus fala na boca de Jeremias de novo. Sim ou não? Então a gente precisa entender isso. Que Deus, igreja, ele vai estar falando com a gente o tempo todo. E todo dia Deus tinha uma nova para levar Jeremias a alguma parte de Israel, de Judá, algumas partes ali das cidades ali, onde Deus quisesse levar um profeta, onde Deus levantava um profeta, aleluia, glória a Deus, Deus falava alguma coisa. Deus falava alguma coisa, Deus se mostrava o seu descontentamento. Mas o grande problema hoje, sabe o que acontece? É o mesmo problema do passado. Tu é muito chato, fala demais, tu é incompreensível, tu não entende. O povo tem que falar, Jeremias não entende nada que nós estamos vivendo, Jeremias. Jeremias, nós não estamos fazendo nada de errado, não, Jeremias. Está tudo certo. Jeremias ficava ali pregando e a palavra que ia sair da boca, palavra de escárnio, ouvindo, às vezes o pecado também não é só por falar, mas por ouvir. Está em certo lugar que você está enchendo de ouvido, que é o tempo do Senhor de besteira, área de uma conversação, prostituição, besteira o tempo todo. Então, e Jeremias falava, aí sabe o que eles falavam? O que é isso, Jeremias? Nós não estamos fazendo nada demais, não. Mas Jeremias falou assim, mas vocês estão no meio. Porque o próprio Jesus, quando vem, depois, aleluia, a palavra de Deus vai dizer, Jesus vai dizer o que? Nós sentar na roda dos escarnecedores. Então, aleluia. E o que Jeremias anunciava era isso: pessoas que sentavam na roda dos escarnecedores para ouvir besteiras, para ficar lá no meio das coisas que é errado. Então, por isso que eles não aceitavam a palavra de Deus. Ele vai dizer assim: tu me persuadiste, Senhor, eu fui persuadido, foste mais forte do que eu, e prevaleciste. Sou motivo de riso o dia inteiro, todos zombam de mim. Ele vai dizer: Senhor, eu sou motivo de riso o dia inteiro, todos zombam de mim. Muitas vezes, gente, é isso que a gente já viu.
zombadeira, risos, brincadeiras, dos servos de Deus. Quando a gente fala, a gente muitas vezes fala, igreja, as pessoas não sabem muitas vezes. O grande problema que acontece é que às vezes tem coisas que a gente, muitas vezes nós que somos sacerdotes, ministros de Deus, nós por obrigação nós temos que impor um certo tipo de coisa para as pessoas. E tem uma coisa, por que o Espírito Santo vem falar isso para a gente? Sabe por causa de quê? Por causa da nossa vida derrubada. Você sabia disso? Aí eu orei para Deus matar alguém, para Deus ferir alguém? Não precisa disso não, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus nos levantou, Deus nos chamou. E dos servos de Deus ninguém zomba, da gente ninguém brinca, da gente ninguém maquia. Porque a gente tem um Deus que nos chamou para uma obra. Nós temos um Deus que nos chamou para servir a Ele. E desde o momento que nós estamos vivendo em servidão a Ele, é Ele, que vai tomar nossas dores, Ele toma nossas dores. Às vezes você não entende isso. Não, eu não pedi a Deus, não. Eu já tive uma pregação que eu disse para você o quê? Tem coisas que a gente fala para você, eu não quero, não faça, não. Seu Deus faz, sabe de quê? Porque a palavra de Deus não volta atrás. É a palavra dele diz, a palavra dele, eu sou um Deus de justiça. Eu sou um Deus que peleja por vós. Espera aí, igreja, ele disse que ele vai pelejar por mim. Ele não disse, Deus não fala para mim, para você, se a gente quer que ele peleje. É diferente. Onde Deus ele quer que nós que ele faça para a gente. Ele não está dizendo que se a gente quiser ele vai pelejar. Não, ele vai pelejar para a gente. Se Deus olhar para a gente e ver uma palavra de afronto, que nos aprontou, que nos envergonhou, que nos humilhou, ele vai levantar a sua ira e vai lá, igreja. Ele vai lá. Não precisa você orar, porque a palavra dele peleja, ele vai entrar na guerra. Aqueles que vai tentar nos humilhar, nos roubar da gente, Deus vai fazer. Então que muitas vezes é perigoso, acontece que você está vivendo até, às vezes a gente está vivendo até muitas vezes no meio de pessoas que Deus está irado com elas. Já preguei isso aqui também. E nós chegamos no final desse último culto deste ano, nós precisamos passar pelo próximo ano para a nossa cabeça o que é? Ligar com essas coisas, irmão. Cuidado com aqueles que zombam, aqueles que brincam, com aqueles que não levam as coisas de Deus a sério, que não levam o sacerdote a sério, que não levam o ministro de Deus a sério, que vai dar pisada no fulano de tal, que brinca, que zomba dele. Está zombando de Deus, irmão. Não é de Deus homem, não. Esse dia alguém falou um negócio para mim e falou: está brincando comigo? Não, irmão. Não estou brincando contigo, não está brincando comigo, está brincando é com Deus. Porque eu sou servo de Deus. Tu está confundindo. Não é comigo que tu está brincando. Está brincando com Deus. Eu te falo, eu falei, tu toma cuidado. Tu toma cuidado, porque tu não está brincando com a pessoa. Você não conhece o meu Deus. Ele é um Deus que toma minha dor. Mesmo se eu querer, Ele toma minha dor. Mesmo se você querer, Deus toma a tua dor. Ele entra no meio da tua causa, igreja. Deus, igreja, Ele cuida da gente. Ele é um Deus zeloso, Ele vai zelar de mim e de você. E quanto mais se for alguma coisa, alguma palavra que vai entrando no teu coração, que fere o teu coração, que traz tristeza para a tua vida e amargura para a tua vida. Se a palavra que alguém fala para você, trouxer para você tristeza para o teu coração, amargura para o teu coração, e te entristecer, ele se entristece. Aleluia, glória a Deus. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar. Violência e destruição por causa da palavra do Senhor. Sou objeto de deboche, de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome. Então isso se tornou em meu coração como um fogo, acercado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Aleluia, glória a Deus. Porque ouvi a murmuração de muitos, a
alegou por todos os lados. Denuncie, e nós o denunciamos. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. E diz: talvez ele se deixe persuadir. Então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão mudos e envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua, que jamais será esquecida. O Senhor dos Exércitos, eu que prova o justo e vejo mais o íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiarei na minha causa. Presta bem atenção, igreja. Olha que ele vai dizer aqui, ó: o Senhor dos Exércitos, que prova junto e vê o mais íntimo, aleluia, mais íntimo do coração, né? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus maravilhoso. Entrou aí, ó. Ele vai dizer, né? O Senhor dos Exércitos que prova o Senhor dos Exércitos que prova o justo e vê o mais. O Senhor dos Exércitos que prova o justo e vê mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois confiarei na minha causa. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor, Ele é o Senhor dos Exércitos, prova o justo e vê o mais íntimo do coração. Aleluia, glória a Deus. Então, igreja, a gente não precisa temer ninguém, ficar com medo de nada, porque nós temos um Deus que está a favor de nós. Ele é o nosso Deus que nos protege, que nos livra de todo mal. Amém? Então nós estamos aqui hoje para encerrar este ano de 2025, neste domingo. Mas no ano que vem, de 2026, você que vai assistir essa mensagem aí, né? Nós vamos entender que um ano novo vem. O ano novo vem. Só muda a data do ano, mas a obra de Deus continua, a peleja continua, as guerras, as perseguições vão continuar, ou vão vir maiores ainda, as lutas vão continuar, não é porque vai mudar o ano novo que o inimigo vai mudar, o diabo vai mudar, não. Pelo contrário, vai vir mais lutas sobre a nossa vida, vai vir mais ataque, vai vir mais afrontas, né? Então a gente precisa se manter firme de pé, igreja, fugir daquilo que é errado, cuidado com as palavras, cuidado com os convites, cuidado com aquilo que nós vamos fazer sem a direção de Deus, cuidado com a sua vontade, porque o problema da gente, que mata a gente hoje, é a vontade, é o nosso querer fazer sem consultar a Deus. Esse é o grande problema, a gente não entender que nós somos o quê? Servos de Deus. Cuidado, né? Cuidado da imagem, que é importante, a gente precisa cuidar da nossa imagem. O problema da gente, falsos profetas. Jeremias está maluco. Essas coisas não tem nada a ver. O problema é minha mulher nesse tipo de conversa. Ah, não tem nada a ver. Então eu posso. E a gente precisa entender quem somos nós. O que nós somos servos de Deus, igreja. E a gente precisa tomar conta da nossa. É da vida dos outros. Nós precisamos tomar conta da nossa vida. Se você não tomar conta da sua vida, se você não tomar conta da
sua vida e não prestar atenção naquilo que Deus fala para a sua vida, aí você depois vai reclamar que o teu ano de 2026 foi um ano mau. Tem gente que está reclamando do ano, né? O meu ano de 2025 foi mal por quê, igreja? Ela tomou conta da vida dela, não quer tomar conta da vida dela, o que quer? A pessoa se policiar, olha para si. Porque a pessoa era da igreja, é um servo de Deus, o que serve? O da igreja não, da igreja faz o que quer, mas o servo de Deus, igreja, obedece a voz de Deus, tem que fazer o que Deus manda. Só que muitas vezes, para fazer o que Deus manda e o que Deus quer, não. Foi aquilo que eu falei do tempo. Está calor, está chovendo, o tempo está ruim, está isso, está aquilo outro. Mas para fazer o que eu quero, o sol, o calor está uma maravilha, a chuva está uma maravilha. Se tiver enchente, eu vou ter no barco, não reclamo de nada. Mas para Deus, está difícil. Deus porque tanta água, Deus porque tanto calor, Deus para que isso, Deus para que aquilo. Deus te prova pela natureza. Eu já falei para isso para a igreja desde o início. Deus fala com a gente através da natureza. Então, cuidado para você não ser surpreendido, até próprio pela natureza. Até próprio pela natureza. Porque para Deus eu me coloco numa situação difícil. Mas para fazer para mim, tem gente que fala assim, ó. Eu já vi Deus, olha eu estou falando como é que Deus fala. Eu já vi Deus falar assim, eu sabia que não era para mim estar lá, eu fui agora o que aconteceu. Eu sabia que não era para mim. E por que foi? Sabe por que foi? Porque deixou, o profeta satânico falar, o profeta do diabo falar, ou porque, deixou de ouvir a voz de Deus. E Deus quer saber de alguma coisa? Não. Sabe por quê, igreja? Deus vai cobrar de quem? É de mim. Eu sou o servo. Deus que me chamou. Então Deus vai cobrar de mim. Jeremias aqui é muito bom quando Deus nos honra, quando a gente é perseguido, quando a gente é maltratado, humilhado, quando Deus entra na nossa guerra para quem quer da gente. Mas é muito ruim quando nós ouvimos a voz de Deus e entramos no Espírito com Deus. Aí, peraí, não vai ter ninguém para poder resolver tua causa, não, irmão. Não vai ter ninguém, meu irmão, para resolver tua causa, não. Porque quem te botou na peleja, meu irmão, só tira se quiser. Porque não tem ninguém para te tirar. Agora, se tu entrar na peleja do adversário aí, você tem um Senhor para estender a mão e arrancar você da peleja, da mão do diabo, da situação ruim que você está vivendo. Mas se você cair na mão de Deus por uma desobediência sua, pela vontade sua, pelo prazer seu, pela vontade e desejo seu, a palavra de Deus é que ele é reta, igreja. Aquela não faz curva não. Deus aqui não brinca de falar. Vem quem quer ouvir Deus. Quem não quer ouvir Deus vai para outro lugar fazer, comprar mesmo com o seu dinheiro. Deve ficar lá fazendo o que acha que é de Deus. Pois aqui Deus fala o que é verdade. Se cair na mão de Deus, não tem negócio, igreja. Aqui, Passou, filho do sumo sacerdote. Está lá escrito lá. Passou filho do sacerdote e mesmo. Que era superintendente da casa do Senhor. Ele era filho do sacerdote. O superintendente, um homem de autoridade. Grande Jeremias. Eu falo o quê? Então, se alguém levanta contra a tua vida, você vai falar assim: glória a Deus, lá no inimigo caindo por terra. Mas enquanto você é diante de Deus, que Deus agarra você na mão dele, eu falei: fala, agora eu vou expulsar você. Deus começa, para mim não, né? Para mim não, né? Para mim não, né? Para mim não, né? E Deus começa. Para você não tem calor, para você não tem chuva, para você não tem alagamento, para você não tem isso, para você não tem isso, né? Para mim tem. Deus começa, apertar a gente, fazer a gente virar pó, reduzir a gente. Quem vai tirar, igreja? Quem vai resolver a sua mão, o seu problema? Vai ter que viver até quando Deus quiser. Quando Deus achar
coração da pessoa que realmente se arrependeu. Aleluia. Glória a Deus. Uma coisa para Deus não serve: mentira e sinceridade com Deus. No Novo Testamento, Ananias e Safira mentiram para quem? Para Deus. Morreram porque mentiram para Deus. E hoje, sabe por que tem muita gente morrendo hoje? Morrendo na fé, morrendo espiritualmente, caindo espiritualmente, voltando ao mundo da perdição, sendo entregue na mão do adversário do inimigo, porque mente para Deus. Mente para Deus. Tem gente que mente para o pastor. Pastor, eu não posso para a igreja hoje não, pastor, porque hoje eu vou trabalhar hoje. Quando a pessoa vê, está na praia, está na piscina, está não sei aonde. Mas pastor, está tão quente. Não, pastor, não sei o quê. Pastor não, pastor. Eu não vou. Pastor está mentindo para Deus. Não, pastor não. Pastor não tem nada a ver com isso não. Pastor não manda na vida de ninguém não. Pastor não é dono de ninguém não. Amém? Pastor não manda em ninguém não. A vida que você entregou não foi para o pastor. Tu entregou a tua vida foi para Jesus. Foi para Jesus, a aliança que tu fez foi com Jesus, foi com o pastor. Então, é contigo e com Deus. O pastor não tem nada a ver com isso. Que Deus ele possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Nesta noite, amém? Glória a Jesus. Amém? Vamos fazer oração de agradecimento. Vamos agradecer o nosso Deus nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus ele possa abençoar a tua vida grandiosamente em nome de Jesus. Você que vai ver, acho que pela meio da internet, que o ano de 2026 possa ser um ano grandioso para a tua vida. Possa ser um ano de muitas vitórias, muita conquista, muita bênção. Você que ainda não conhece a nossa igreja, venha um dia assistir um culto conosco aqui na nossa igreja, em nome de Jesus. A nossa igreja ela fica no bairro Jardim do Pedro, município de Belfort Roxo, no estado do Rio de Janeiro, na rua Rio Crente, norte 23, quadro 19. Você encontra a nossa igreja também, aí no Mapacuco, só digitar aí, Igreja Batista Renovado pela Fé, vai te trazer você até aqui, em nome de Jesus. Vem estar conosco, para a glória de Deus. A partir do ano que vem, na sede aqui, nosso culto de domingo será a partir das 8 da manhã, para a glória de Deus, amém? Em nome de Jesus, vem estar conosco. Próximo domingo, Santa Ceia do Senhor. Acho que é a segunda semana da Santa Ceia do Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém?